Boa tarde para todos. Então, a partir deste momento, a nossa aula, o nosso encontro aqui no Google Meet está sendo gravado. Se alguém se sentir constrangido e não achar interessante participar dessa gravação, infelizmente eu terei que pedir para se retirar, né? A gravação ela é interessante porque a gente pode disponibilizar para aqueles alunos que não podiam estar agora, nesse momento, né, por N motivos, né? A internet, ou está trabalhando, né, não poderia participar nesse momento e gostariam de também assistir a explicação, né, e saber das informações dessa aula, tá? Bom, a gente até conversou um pouquinho antes, né, eu tinha acabado esquecendo de colocar a gravação, então vou repetir rapidinho. Esse encontro nosso hoje, né, seria o terceiro encontro de derivadas. Ele vai ser formado por 2 vídeos, né, está lá na carta de navegação, eu já atualizei ela, vocês podem ir lá no Moodle, baixar a carta de navegação, que está explicando direitinho como é que vai ser formado esse encontro. Então, são 2 vídeos, aula 16 e aula 17, sobre um conteúdo chamado regra da cadeia. É uma regrinha de derivação. Tá? Vocês vão assistir esses 2 vídeos, vão fazer uma lista de exercícios, ela já está no Moodle também. Essa lista de exercícios consta de 6 exercícios, vocês vão tentar resolver para depois poder me enviar. Essa lista de exercícios, eu vou poder tirar dúvidas dela na semana que vem, no próximo encontro, tá? Esses 6 exercícios. E vocês só vão poder entregar, né? Se quiser entregar antes, se alguém entendeu a explicação do professor e já fez ela, beleza, entregue antes. Mas vocês têm até o dia 30 para entregar essa terceira lista. Após o encontro da semana que vem, que é dia 27, vocês não vão ter mais 3 dias após o encontro, depois que eu tirar as dúvidas, para poder entregar essa lista 3. Tá? Em relação à lista 2, a lista 2 estava marcada para ser entregue no dia 12, mas contando que nós teríamos uma aula dia 5, o que não aconteceu. Então, essa aula nossa do dia 5 teve aquele recesso para a semana do estudante e tal, ela foi transferida para hoje. Então, a aula do dia 5 passou para hoje, dia 20. Então, eu alterei a data de entrega da lista 2, que estava para o dia 12, para o dia 24. Então, eu vou retirar dúvidas hoje dessa segunda lista, e vocês têm até o dia 24 para postar. Se alguém já postou e após a explicação de hoje achar que ficou alguma coisa errada e quiser postar novamente, não tem problema, vocês podem enviar até 3 arquivos. Então, vocês podem ir lá, substituir o arquivo que vocês enviaram, ou enviar outro, né? Eu acho que não é possível substituir, você pode enviar outro. Se puder substituir, melhor. Se não puder, vocês enviam o outro e fazem a observação. Ó, o que está valendo é essa. Né? Excluir a lista anterior, né? Não precisa fazer a correção dela, faça a correção dela. Tá? Então, a partir desse momento agora, eu vou retirar dúvidas da segunda lista, que foi alguns vídeos relacionados a 2 regrinhas de derivação, a regra do produto e a regra do quociente. Tá? Eu vou agora compartilhar na tela a lista de exercícios e vou resolver com vocês um exemplo de cada um. Caso vão surgindo dúvidas, vocês vão perguntando. Tá? Então, vou compartilhar agora na tela e vocês vão verificar para mim se deu certo aí, porque o Moodle, às vezes, ele dá algum problema, não aceita a gente compartilhar, mas espera aí só um minutinho. Respondam para mim se foi compartilhado, se vocês estão tendo acesso agora à segunda lista de derivadas aí na tela de vocês. Foi. Perfeito. E o tamanho, está bom? Está no tamanho que vocês conseguem enxergar? Tá razoável, certinho. Deixa eu aumentar um pouquinho aqui, ver se vai aumentar aí para vocês também. Vai diminuindo. Assim, ficou melhor? Não, ficou pior. Ficou pior desse jeito? Muito grande. Ficou melhor. Assim? Sim, perfeito. Beleza. Bom. Ok, então, pessoal. Então, olha lá. Vou fazer a número 1 com vocês, tá? Então, ó, usando as regras de derivação, determina as Professor, derivadas... faz a 2. Essa é muito fácil, assim. A segunda tem mais dúvida. Tranquilo. Então, vamos para 2. Beleza, vamos fazer a questãozinha A 2. 3, professor, que é mais difícil. Não, a 3 é outra regra, eu vou fazer também, tá? Vou fazer uma regra de produto e uma regra de quociente, tá? Então, olha aqui, ó. Primeiro, a gente tem que saber identificar quando é que eu uso uma regra e quando é que eu uso a outra. Então, o próprio nome já fala, produto. Então, tem que haver um produto, ou seja, uma multiplicação entre 2 termos, e esses 2 termos têm que ter a variável em questão. No exercício 2, a variável em questão é o x.
Ah, como que eu sei disso? Porque é o que está aqui dentro do parênteses na função. É uma função de x. Então, vou fazer a derivada em relação a x. Essa é a minha variável em questão aqui, tá? Bom, então olha aqui, eu tenho dois termos que estão multiplicando. Esse primeiro termo está dentro do parênteses e esse segundo termo aqui. Observem que os dois termos constam de x. Olha aqui, aqui eu tenho 5x, aqui eu tenho x ao cubo, menos 2x ao quadrado. Então, os dois termos têm x. Então, quando isso acontecer, quando eu tiver dois termos, eles estiverem multiplicando, e os dois termos conterem a variável em questão, que eu estou derivando, que é o x, eu vou usar a regra do produto. Vamos supor que esse aqui não tivesse x. Ah, seria a regra do produto? Não, aí não seria a regra do produto. Seria fazer a derivada de cada um. É aquela primeira regrinha, bem simplesinha, ó. O 3 passa multiplicando, subtrai aqui, ficaria 3x ao quadrado. E é só fazer aqui, simplesinho, tá? Mas como nós temos x nos dois termos, aí nós temos que usar a regra do produto. Então, vamos só relembrar, o que que fala a regra do produto? Então, a regra do produto, pessoal, ela vai falar para a gente... Primeiro, a gente vai separar aqui dois termos, né? No caso, os dois termos aí, que nós já temos, são, o primeiro termo, x ao cubo menos 2x ao quadrado, e o segundo termo, 5x menos 3 sobre 7. E eu vou derivar um e multiplicar pelo outro. E depois eu vou fazer o contrário. Ah, como assim, professor? Então, ó, eu vou dividir. Esse eu vou chamar esse aqui de primeiro termo, esse é o primeiro termo. E esse aqui de segundo termo. Tá? Deixa eu ver se eu consigo colocar aqui. Inserir... Deixa eu só ver se eu consigo fazer isso aqui. Isso. Aí não. Inserir... Formas... Mas vai demorar demais para fazer isso. Um pouquinho. Então, aqui ó, nós temos o primeiro termo, que é esse. E o segundo termo. Então, temos primeiro termo. Primeiro termo. Esse. E segundo termo. Aí, primeiro termo e segundo termo. Então, qual que é a regrinha? A regrinha é, deriva o primeiro termo e multiplica pelo segundo sem derivar. Então, nós vamos derivar esse primeiro termo aqui, ó. Então, vamos fazer a derivada disso aqui. Aí, nós temos que lembrar, né, lá daquela primeira aula nossa. Nós vamos derivar cada terminho desse aqui, ó. Cada elemento desse. Né? Então, a partir de agora, pessoal, também eu escrevo F', tá? Porque já é a derivada. Então, F' de x. Aqui passou para maiúsculo, mas é minúsculo. Olha. F, uma linha de x. Então, F' de x. Tá? Essa linha aqui ficou bem perto, vou colocar mais longe para vocês não enxergarem ela. Aí, ó. F' de x. Então, quem vai ser o F' de x? Derivada desse primeiro termo. Vamos derivar ele? Então, a gente deriva cada elemento. Vou colocar ele entre parênteses, que vai ser mais de um termo. Então, derivada de x ao cubo. Lembra? Tem o 3 aqui, a potência. Dá um tapa no 3. Ele passa aqui para frente. Né? E o x aqui, pessoal, ele vai subtrair uma unidade. Então, era 3, fica 2. Então, aqui, ó, 3 passa multiplicando. Esse 3 aqui virou 2. Subtrai 1. Certo? Aí continua. Menos, menos de novo. Ó. Esse menos aqui. Agora, vamos fazer a derivada desse segundo elemento aqui. A mesma regra lá da potência. Qual que é a regra da potência? Dá um tapa no 2. Ele passa multiplicando aqui na frente. Então, agora fica 2 vezes 2. Ó. 2 vezes 2, 4. E esse x agora, pessoal, ele vai ficar subtraindo uma unidade. Se era 2, 2, você tira uma unidade, fica 1. 1 a gente não precisa colocar.
Então, a derivada do primeiro termo é 3x ao quadrado menos 4x. Aí eu vou multiplicar isso pelo segundo termo. O segundo termo, eu copio ele do mesmo jeito, eu não altero nada do segundo termo. Então, eu vou pegar ele aqui, copiar e vou colocar ele novamente aqui. Olha lá, eu coloco ele novamente. E vou ter que fazer esse produto aqui. Tá? Daqui a pouco a gente faz esse produto. Aí continua, continua a regrinha. Então, fiz a primeira etapa da regrinha. O que é a primeira etapa? Derivada do primeiro termo vezes o segundo. Agora eu vou fazer o contrário. Eu vou copiar o primeiro, não vou mexer no primeiro, vou copiar o primeiro. Então, copiando o primeiro. E agora eu vou multiplicar pela derivada do segundo termo. Agora eu vou derivar esse. Derivada de 5x menos 3/7. Então, vamos lá, abro parênteses. Derivada de 5x. Regra da potência. Tem um 1 aqui como expoente. 1 passa multiplicando 5. 1 vezes 5, 5. Esse x agora estava elevado a 1, vai ficar 1 menos 1, vai ficar x elevado a 0. E todo elemento elevado a 0 na matemática é igual a 1. Então vai ficar 5 vezes 1. Eu não preciso colocar. Eu posso deixar só 5. Tá? Se vocês quiserem fazer etapa por etapa aí, vocês teriam que colocar 5 vezes x elevado a 0. Esse seria o correto. Ó. 5 vezes x elevado a 0. Porque está 1. 1 passou multiplicando 5. Aqui subtrai uma unidade, fica 0. Só que x elevado a 0, isso é igual a 1. 5 vezes 1 é 5. Então, vai ficar somente 5. Tá? Eu até comentei isso na aula passada. Se vocês quiserem guardar isso já, toda vez que tiver um número multiplicando o x sozinho, sem expoente, a derivada vai ser o próprio número. Sempre. Então, se aqui fosse 13x, a derivada seria 13. Se aqui fosse 27x, a derivada seria 27. Se aqui fosse menos 8 terços x, a derivada seria menos 8 terços. E assim por diante. Tá? Bom, continuando a derivada desse termo aqui. 3/7, pessoal, ele não tem x. Então, ele é considerado uma constante. Então, derivada de constante é 0. Então, aqui eu teria que colocar assim, ó, 5 menos 0. Só que 5 menos 0, pessoal, subtrair 0 não faz diferença nenhuma. Então, não preciso colocar. Então, a derivada é isso aí, pessoal. A regra de derivada acabou aqui. Agora são cálculos matemáticos. É fazer distributivo aqui, ó. Aqui agora é só cálculo matemático, mais nada. Né? Então, o que eu tenho que fazer aqui agora? É o produto. Deixa eu copiar isso aqui de novo. Então, vamos lá. Agora, ó, distributiva, porque eu estou em multiplicação de dois termos. Por isso que a gente tem que colocar entre parênteses. Para mostrar que o 3x ao quadrado, ele multiplica o 5x e o 3/7. Então, vamos lá. 3x ao quadrado vezes 5x, ó, 3 vezes 5, 15. X ao quadrado vezes x, isso vai dar x ao cubo. Continua. Agora, eu vou pegar o 3x ao quadrado e vou multiplicar ele pelo 3/7. Então, menos 3x ao quadrado vezes 3/7. Ó, o 3 e esse 3 estão no numerador. O 7 está embaixo. Então, eu vou multiplicar numerador com numerador. Então, 3 vezes 3 vai ficar 9x ao quadrado. E embaixo, o que tem embaixo desse 3x ao quadrado? 1. O que tem embaixo desse 3? 7. 1 vezes 7, isso vai dar 7. Então, 9x ao quadrado sobre 7. Ok? Vamos continuar. Agora eu vou multiplicar o 4x. Menos 4x vezes 5x. Então, isso vai dar menos 20x ao quadrado. 4 vezes 5, 20. E x vezes x, x ao quadrado. Depois, menos 4x vezes menos 3/7. Então, agora eu estou fazendo esse produto aqui, ó. Menos 4x vezes menos 3/7. Então, menos com menos, agora isso vai dar mais. Então, eu vou ter que mais. Parte de cima com a parte de cima. 4 vezes 3, 12. X. Sobre a parte de baixo. Aqui, ó, embaixo do 4 tem 1. 1 vezes 7, 7. Fecha parênteses aqui. Tá? Aí continua. Mais. Agora eu vou fazer o próximo. Próximo produto, ó. Esse aqui.
Inclusive, pessoal, como aqui é um mais, não é um vezes, não tem necessidade desse parênteses aqui. Então, se vocês quiserem retirar esse parênteses, ó, pode retirar. Inclusive, eu vou até fazer isso, ó. Estou retirando porque não é vezes. A gente deixa o parênteses quando tem um produto, tá? Então, não, aqui como é só soma e subtração, não precisa. Agora eu vou resolver isso aqui, ó. Então, vamos lá. 5 vezes x ao cubo. Isso vai ficar 5x ao cubo. Opa. Lá para cima, 3. 5x ao cubo. Depois, menos 5 vezes 2x ao quadrado. Isso vai dar menos 10x ao quadrado. Pessoal, até esse momento, alguma dúvida? Se tiver, por favor, perguntem. Não deixa passar, não. Professor, só uma pergunta com relação a esse 9x ao quadrado sobre 7. Eu coloquei na minha resolução aqui 9 sétimos de x ao quadrado. Ok. O raciocínio é o mesmo? Pode ser? É o mesmo, é o mesmo. Mesma coisa, não tem problema não. Né? O que você fez foi... É que aqui, para mim, no computador é mais difícil escrever. Mas, por exemplo, se eu fizesse isso que você está falando aqui, ó, colocasse 9 sétimos e o x aqui na frente, ia parecer que o x estava junto do 7 embaixo. Entendeu? Isso, Mas está corretinho. Né? Eu só separei pelo tracinho aqui a parte de cima, numerador, 9x ao quadrado, da parte de baixo, que é o 7. Mas você fez isso também, o 9 está em cima, o 7 está embaixo, o x ao quadrado está na frente, mas ele está junto do 9. Ok. perfeito. Pode fazer isso aqui no 12x também, 12 sétimos de x, tá? Bom, pessoal, mais alguma dúvida, pessoal? Se querem perguntar, por favor, perguntem, antes de a gente finalizar o exercício aqui. Estão conseguindo acompanhar? Todo mundo está acompanhando? Uma boa? Respondam, pessoal, senão eu fico no vácuo aqui. Eu não sei se vocês estão entendendo. Não, tranquilo. Então... Agora tá bem objetivo, professor. Tá, beleza. Então, agora, o que nós vamos fazer? Agora, ó, pessoal, derivada mesmo era só essa primeira linha. Agora, eu estou falando para vocês. Agora, isso aqui é matemática básica. Agora, pessoal, nós temos essa expressão. Nós temos que somar os termos semelhantes. Então, quem é semelhante? Aquele que tem a mesma potência. Então, x ao cubo e x ao cubo, eu vou somar. Então, eu tenho 5x ao cubo mais 15x ao cubo mais 5x ao cubo. Isso vai dar um total de 20x ao cubo. Fechou? X ao cubo. Agora eu vou para o que tem x ao quadrado. Quem é que tem x ao quadrado aí? Vamos lá. Esse tem x ao quadrado, esse tem x ao quadrado e esse. Só que esse aqui está em forma de fração. Então, o que nós vamos ter que fazer aqui? Nós vamos ter que tirar o mínimo, pessoal. Nós vamos ter que tirar o mínimo entre esses três termos. Vai Tá? ter que colocar o x que multiplica, né? Oi? Não. Só somar. Ah, tá. Só que nós vamos Deixa eu tirar o mínimo. Eu vou colocar Ah, tá. dentro do parênteses aqui, pessoal, só para vocês verem. Eu vou pôr um mais aqui, depois lá dentro eu ponho um sinal. Vou pôr entre parênteses quem que nós vamos somar. Ó. Quem que nós vamos somar? Esse aqui, ó, 9x ao quadrado sobre 7. Né? Deixa eu copiar ele aqui. Copiar, vou pôr ele aqui dentro. Eu coloquei um parênteses só para mostrar quem que nós vamos somar. Esse 20, que também está o x ao quadrado, e esse 10. Esses dois eu consigo somar numa boa. Então, eu já vou colocar aqui já a resposta dos dois somados. 20 mais 10, isso vão dar 30x ao quadrado. Agora eu vou somar esses dois. Certo? Entenderam o que eu fiz? Ó, esses dois, como eles não têm denominador, era fácil somar eles, eu somei. Mas agora nós vamos ter que somar esses dois aqui, ó. E como é que você soma um número fracionário com um número inteiro? Através do mínimo múltiplo comum. Tá? Deixa eu só finalizar aqui, ó. Aí vai sobrar ainda aquele que tem x. Quem é o que tem x? Esse aqui sozinho, ó. Menos 12x sobre 7. Esse vem aqui pro final, ó. Esse eu não mexo, porque esse aqui não tem ninguém para somar com ele. Não tem nem outro x sozinho aqui na expressão. Então agora é só somar isso aqui, pessoal, e já é a resposta final do exercício. Tá? Então você pode somar ele separado, um cantinho, se quiser fazer na própria expressão aqui também você pode fazer, tanto faz, tá? O restante aqui, ó, esse aqui nós vamos copiar, esse aqui nós vamos copiar, agora é só somar isso aqui, tá? Então deixa eu até copiar esse aqui já. Copiar, colar, beleza.
e vamos fazer essa soma aqui, ó. Vai ficar negativo, então eu já sei que aqui vai dar menos. Tá? Vai ser um menos aqui. Tirar daqui da potência. Vai ficar menos. Bom, aqui no denominador tem 7, e aqui no denominador tem 1. Mínimo entre 7 e 1, tá? Seria 7. Então, nós já sabemos que o denominador vai ser 7. Aí você divide pelo de baixo e multiplica pelo de cima. Tá? Deixa eu só ver se eu consigo fazer um negócio aqui, que vai ficar mais fácil de vocês entenderem. Quer ver? Isso, eu vou colocar aqui, ó. Então, eu já sei que o mínimo é 7. Porque embaixo desse aqui tem 1. Mínimo entre 7 e 1 é 7. Aí eu divido esse 7 por esse 7. 7 dividido por 7, 1. E multiplico por 9. Então, né, pelo menos 9. Deixa eu até tirar esse menos aqui também, que vai ficar aqui em cima agora. Então, aqui vai ficar menos 9, menos 7. Menos 9x ao quadrado. Eu tenho que inserir aqui de novo, poder, expressão. Vou colocar aqui. Tem que ir lá mesmo, na expressão. Ele sumiu aqui onde eu tenho que colocar os itens aqui, pessoal. Acho que não vou conseguir fazer desse jeito. É uma boa se eu conseguisse. Vou tentar mais uma vez. Então, inserir, equação, e nova equação. Então, vou usar esse. Aqui em cima, vou usar esse. Então, aqui ficou menos 9x ao quadrado, menos 9x ao quadrado. Aqui o mínimo foi 7, né? Deixa eu ver se tá dando certo. Aí continua aqui, menos. Agora, de novo, o mínimo, ó. 7 dividido aqui, embaixo do 30 tem 1. 7 dividido por 1, 7. 7 vezes 30, isso vai dar 210x ao quadrado. Vou colocar aqui de novo, x ao quadrado. X ao quadrado. Pronto, esse foi o mínimo. Aí continua aqui agora. Esse termo aqui repete, não mexo com ele. Pronto. Né? Agora, é só somar isso aqui e já é a resposta. Então, nós vamos ter agora como resposta desse exercício. Vou só copiar isso aqui. Copiar. Colar. Essa resposta aqui vai dar quanto, ó, pessoal? Menos 9 com menos 210 vai dar menos 219x ao quadrado sobre 7. Sobre 7. E o último termo, que é esse aqui. Essa seria a nossa resposta. Então, copiar. Colar. Tá aí a resposta dessa questãozinha. Aí, seria isso, pessoal. Professor, só reforçando, 219 sobre 219 sobre 7x ao quadrado também tá certo, né? Quer dizer, Tá certo, certinho. Uhum, certinho. Pessoal, dúvidas em relação a esse exercício? É isso. Regra do produto é isso. Assim, não é difícil, mas assim, é trabalhoso, tem que fazer com cuidado, para não errar sinal, para não errar potência, multiplicar direitinho, colocar os parênteses corretos, tá?
Assim, difícil não é, só assim, tomar cuidado com os detalhes das operações matemáticas. Mas não foge disso, é isso. Ok? Podemos passar para o próximo, pessoal? Tranquilo. Vou fazer agora com vocês, então, a regra do quociente. Na regra do quociente, pessoal, nós temos o 3, o 4, o 8 e o 10. Qual que vocês querem que eu faça? Pode escolher qualquer um desses. O 5 também. Se vocês quiserem que eu faça o 5 é quociente. Quer que a gente faz o 5? O que vocês acham desse? Isso, faz o sim, professor. Tá, vamos fazer o 5. O 5 ele parece que é produto, mas não é. Ele engana a gente. Tá? Por que que ele engana a gente? Deixa eu colocar ele aqui mais para cima um pouquinho. Ele engana, pessoal, por causa do expoente negativo aqui neste termo. Neste termo tem um expoente negativo. E todas as vezes na matemática a gente tem um expoente negativo, para que esse expoente fique positivo, a gente tem que inverter esse termo. Ou seja, se ele está no numerador, ele passa para o denominador. Ou se ele está no denominador, ele passa para o numerador. Nesse caso aqui, ele está no numerador, está na parte de cima, que aqui embaixo é 1. A gente não coloca o 1. Mas o denominador aqui é 1. Ele está na parte de cima. Então, eu vou jogar ele para a parte de baixo, para o denominador. Então, aqui, pessoal, vai ficar de que forma aqui? Vai ficar 2x normal. Deixa eu só copiar essa função, copiar isso aqui. E mais um detalhe, pessoal. Isso que eu vou fazer agora, olha que interessante. Eu não estou aplicando a regra da derivada ainda. Eu estou simplesmente representando esse termo aqui de cima de uma maneira diferente, eliminando esse negativo aqui. Então, aqui não pode ser f', porque eu não apliquei a regra da derivada ainda. Eu só coloco f' quando eu aplico a regra da derivada. Aqui eu não estou aplicando a regra da derivada. Aqui eu estou simplesmente passando esse termo para o denominador, e invertendo o sinal aqui. Deixa eu colocar ele... Deixa eu fazer um negócio aqui, tem que inserir também aqui. Inserir, vai ficar bem legal aqui a equação. Tá, então vamos lá. Vai ser uma fração. Na parte de cima da fração eu vou ter 2x. E agora no denominador, que era 1, vai passar a ter este termo aqui, ó. Então, em parênteses... Professor, Oi. essa aula vai ficar gravada ou não? Estou gravando ela. Vai ficar gravado, depois vou disponibilizar para vocês assistirem novamente, tá? Então, aqui, ó, pessoal, ficaria assim, ó. Embaixo, 2x menos 4, fecha o parênteses, elevado, agora o de negativo passa para positivo, elevado a 1. Mas eu pergunto para vocês, elevar a 1 faz alguma diferença? Nenhuma. Então, a gente pode eliminar esse 1 da parte de baixo aí, ó. Então, fica só 2x sobre 2x menos 4. Essa seria a minha função. Essa sim é a minha função, tá? Então, agora sim, eu vou poder fazer o quê? A derivada. Aplicar a regra da derivada. Então, agora sim, vai ser f'. Então, deixa eu só copiar esse f' aqui. Vou precisar dele aqui. Mais rápido. Copiar. Então, a partir desse momento, vai ser f'. Então, eu vou colocar f' aqui agora. Então, vamos lá. F'. Agora, eu vou aplicar a regra do quociente. Bom, quando é que eu uso a regra do quociente? Primeiro, a gente tem que definir isso. Como eu sei que eu tenho que usar a regra do quociente? Quando nós temos uma fração, ou seja, um quociente, onde tanto o numerador como o denominador tem a minha variável aqui que eu estou derivando. A variável, no caso, é x. Então, eu tenho x na parte de cima e eu tenho x na parte de baixo. Então, se eu tenho x no numerador e x no denominador, tenho que fazer a regra do quociente. Olha só um detalhe, olha a 8. Eu tenho que usar a regra do quociente na 8? Tem. Por quê? Porque é em função de t. Eu tenho t em cima e tenho t embaixo. Então, eu tenho que fazer a regra do quociente. Tá?
E aqui ainda você teria que resolver essa parte de cima primeiro, ó. T menos A ao quadrado. Quadrado do primeiro, menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo aqui. Ok? Bom, mas vamos lá, vamos para a nossa regrinha aqui. Então, qual é a regra do quociente? Eu já inseri a equação aqui também, agora eu vou ter que inserir a equação toda hora. Equação. Bom, pessoal, a regra do quociente é a seguinte. Vai ser, a parte inicial da regra do quociente é parecido com a regra do produto. Só que agora o primeiro e o segundo termo, deixa eu já marcar eles aqui. Quem que é o primeiro termo e quem que é o segundo termo? Vamos lá, vamos escrever aqui. Vou mostrar para vocês quem que é cada termo aqui agora. O primeiro termo, essa parte de cima, aqui. Eu acho que eu não vou conseguir fazer. Hoje então eu vou pôr só a figurinha aqui, pessoal. Eu não vou conseguir digitar aqui, não. Travou aqui, pessoal, hoje. Que bonito. Travou tudo aqui. Tá aparecendo a lista de exercício para vocês ainda? Sim. Voltou aqui. Legal. Tá dando algum defeito aqui agora que eu vou copiar e colar aqui a figura e ele não quer fazer isso. Se o senhor inserir a equação, acho que dá para você colocar as duas chaves em cima e uma embaixo. Saiu a tela, professor. Saiu a tela? Agora, deixa eu ver aqui. Voltou? Não. Tá voltando. Voltou. Beleza. Já tá já. Voltou já. Tá normal. Professor, C é derivada, né? Isso, né? Derivada. Não dá, de todo jeito, não vai ficar um em cada lugar. Tá, pessoal, mas não tem problema não. Olha aqui, ó. O importante é o seguinte. Eu queria colocar os colchetes só para mostrar para vocês. O primeiro termo é o numerador, é a parte de cima, e o segundo termo é o denominador. Então, nós temos aqui numerador, parte de cima, e denominador, parte de baixo. Então, na hora de aplicar a regrinha, é do mesmo jeito, lembram? Derivada do primeiro termo vezes o segundo. Lembra que a gente fez aqui na regra do produto? Ó? A gente pegou derivada desse primeiro termo e multiplicou pelo segundo. Então, nós vamos fazer a mesma coisa lá, mesma coisa. Só que agora, aqui, quem é o primeiro termo e quem é o segundo? O primeiro termo é o numerador, é a parte de cima, tá? E o segundo termo aqui, ó, é a parte de baixo. Não dá, queria pôr um risquinho aqui, escrever primeiro termo, segundo termo, mas não dá. Mas vocês entenderam, né? Então, primeiro termo, parte de cima, segundo termo, parte de baixo. Então, derivada do primeiro termo. Então, pessoal, eu vou derivar o 2x. Qual que é a derivada de 2x? Quando é só um número junto do x,
é o próprio número, lembram? Porque o x está elevado a 1, 1 vai passar multiplicando o 2, vai ficar x elevado a 0, que é 1, então sobra só o 2. Então, derivada do primeiro vezes o segundo. Então, quem é nosso segundo agora? 2x menos 4. Fecha o parênteses. Então, derivada do de cima, que é o primeiro termo, vezes o segundo. Agora, a diferença vai estar aqui agora, ó. Vai ficar menos aqui. Aqui fica menos. Tá? Bom, fica menos. E o que acontece? Agora eu vou fazer o contrário. Eu copio o primeiro termo, que é 2x, copio o primeiro termo e faço a derivada do segundo. Ok? Então, ao contrário. Antes eu fazia a derivada do primeiro, que ficou 2, e multiplicava pelo segundo. Agora eu vou copiar o primeiro termo e vou multiplicar pela derivada do segundo, de baixo aqui, ó. Derivada de 2x menos 4. Vamos fazer essa derivada aqui? Qual é a derivada de 2x menos 4? Então, vamos lá. Vamos termo por termo. Derivada de 2x, a gente já sabe que é 2. Derivada de menos 4 é uma constante. Então, derivada de menos 4 é 0. Então, eu teria que colocar aqui 2 menos 0. Mas não faz sentido menos 0. Então, eu vou deixar somente 2. Então, tá aí. Essa parte inicial aí, essa parte do numerador, da regrinha, é muito parecida com a do produto. A única diferença é o sinal de menos aqui no meio, ó. Tá? Então, isso é da regra. Então, ó, derivada do de cima, 2, vezes copio de baixo. Depois, menos da regra, copio de cima e agora eu faço a derivada do de baixo. A derivada de 2x menos 4 também deu 2. Tudo isso, pessoal, sobre o de baixo ao quadrado. O de baixo ao quadrado. Então, esse de baixo aí, pessoal, ele vai estar ao quadrado. Quando eu coloco no Google para compartilhar aí ele some aqui, sumiu de novo a equação. Mas eu vou ter que escrever aqui a equação, ó. 2x menos 4, que é a parte de baixo, elevado ao quadrado. Deixa eu ver se eu consigo copiar ela aqui, ó. Se eu copiar ela daqui. Copiar. Vou jogar ela aqui embaixo. Colar. Isso, deu certo. Ótimo. Então ficou 2x menos 4 elevado ao quadrado. Esse quadrado é da regra. Essa é a derivada. A derivada acaba aqui, a regrinha de derivada. Agora é só fazer cálculos matemáticos. A derivada acabou aqui. Vamos só recapitular. Qual que é a regra? A regra é derivada do primeiro termo, que é o que fica no numerador, deu 2, vezes o denominador, sem derivar. Tá aqui, 2x menos 4. Aí menos da regra. Agora, copia o primeiro termo, a parte de cima, 2x, vezes a derivada do denominador. A derivada de 2x menos 4 deu 2 também. Porque o menos 4 é constante, dá 0. E de 2x é 2. Tudo isso dividido pelo denominador ao quadrado. O denominador aqui não tinha expoente, ó. Era 2x menos 4. Na verdade era 1, mas 1 não conta. Então, agora eu levo ele ao quadrado. Fica 2x menos 4 ao quadrado. Bom, e agora? Agora é resolver isso aí. Agora é matemática, tá? Vou só copiar aqui, para a gente fazer a linha de baixo aqui. Colar. Tá, vou alterar aqui, então. Já vou fazer a multiplicação já, tá? Então, nós vamos ter, ó, 2 vezes 2x, isso vai dar 4x. 2 vezes menos 4, isso vai dar menos 8. E menos 2x vezes 2, isso vai dar menos 4x. Menos 4x. Olha lá, ó, fiz as multiplicações. Ok? Então, ó, 2 vezes 2x, distributiva, 4x. 2 vezes menos 4, menos 8. E por último, menos 2x vezes 2, menos 4x. Aí o denominador. O denominador, pessoal, ou vocês poderiam resolver, não tem problema, pode resolver ele, né? Tem duas maneiras de resolver. Ou vocês lembram lá da fatoração, ó, isso aqui é um binômio do quadrado perfeito. Poderiam fazer quadrado do primeiro
Menos, porque aqui está menos. 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo. Essa seria uma forma. Ah, e qual seria a outra? A outra é fazer ele vezes ele mesmo. Porque como esse termo está ao quadrado, você poderia fazer assim, ó, 2x menos 4 vezes 2x menos 4. Seria uma outra forma, né? Aqui, ó, poderia tirar esse expoente daqui, por que vezes, ó, 2x menos 4. Ele vezes ele mesmo. E fazer distributiva. Seria uma outra forma. Quem não lembra da regrinha da fatoração, para não ter que decorar a regrinha, faz dessa forma. Agora é resolver, né, essa distributiva e somar os termos semelhantes. Né? Então, vamos lá. Deixa eu copiar aqui de novo, porque eu vou somar os termos semelhantes agora já. Então, copiando. Observe que eu só coloquei f de linha a partir do momento que eu apliquei a regra da derivada. Só a partir daqui. Aqui não tinha f' porque eu só estava passando esse termo para baixo. Então, agora eu vou ter, ó, mais 4x, aqui, ó, mais 4x com menos 4x, isso dá 0. Então, vai cancelar esses 4x aí. Vai sobrar somente menos 8 em cima. E embaixo, agora nós temos que fazer distributivo aqui. Então, agora a gente vai fazer distributivo aqui. Deixa eu até apagar isso tudo aqui. Vamos lá. 2x vezes 2x, 4x ao quadrado. Ah, eu não vou conseguir colocar ele aqui, porque eu não consigo inserir expoente aqui agora, na equação. Não consigo. Pessoal, eu não vou conseguir inserir aqui agora os expoentes, porque aqui, ó, 2x vezes 2x vai ficar 4x ao quadrado. Deixa eu só voltar aqui, que às vezes... Deixa eu ver aqui. Se eu consigo apagar só a partir daqui, eu faço isso. Ó, vamos ver se eu vou conseguir aqui. Então, 4x ao quadrado. Aí continua. 2x vezes menos 4, isso vai dar menos 8x. Beleza, agora eu vou para o menos 4. Menos 4 vezes 2x, de novo, menos 8x. E por último, menos 4 vezes menos 4, isso vai dar mais 16. Certo? Já para dar a resposta aqui, pessoal, nessa linha, para mim não ter que fazer outra. Não, vou fazer outra, não tem problema não. Vou copiar aqui de novo, rapidinho. Eu faço aqui, ó. Então, agora, para finalizar, para dar a resposta, é só somar os 8x lá, os termos semelhantes. Então, somando os termos semelhantes, aqui, ó, embaixo, menos 8x com menos 8x, isso vai ser igual a menos 16x. Então, essa seria a resposta desse exercício. Isso aqui seria a resposta, tá? Tem alguns livros que ele não resolve esse denominador aqui ao quadrado. Ele deixa aqui desse jeito, sem resolver, tá? Para mim, tanto faz. Se vocês quiserem resolver, resolvido está aqui. Se quisesse ter deixado 2x menos 4 ao quadrado, poderia também. Então, tanto faz. Fica a critério de vocês aí. Eu vou considerar os dois corretos, tá? Resolver o quadrado ou não. Então, essa seria a resposta da número 5. Dúvidas, pessoal? Essa é a regra do quociente. Tranquilo, pessoal? Tranquilo, professor. Bom, meninos, agora eu vou deixar vocês tentarem fazer os outros. Combinado? Olha aqui, ó. Quem ainda não conseguiu fazer, usa a mesma regra. Usa a mesma regra. O único detalhezinho só é que antes de vocês aplicarem a regra, resolvam isso aqui, ó. Esse quadrado, tem que resolver ele primeiro. Antes de aplicar a regra. Tá? Resolve isso aqui antes de aplicar a regra. Então, ó, né, você pode fazer ele vezes ele mesmo, né, T menos A vezes T menos A. E faz a distributiva, resolveu aí aplicar a regra do quociente. Igual nós fizemos aqui nesse 2x menos 4 ao quadrado, ó. Ele vezes ele mesmo. Aí resolveu, aplica a regra do quociente. Então, para a gente encerrar a nossa aulinha, eu tenho que dar aula agora na zootecnia também. Na verdade, eu estou atrasado, era 5 horas. Mas só para a gente encerrar aqui, pessoal. Regra do produto, vamos só relembrar. Primeiro, como é que eu sei quando é a regra do produto? Tem que ter dois termos multiplicando,
e nos dois termos tem que ter a minha variável em questão que eu estou derivando. No caso é x. Né? Então, divido em dois termos. Faço a derivada do primeiro, tá aqui, e multiplico pelo segundo sem derivar. Depois eu coloco mais, a regrinha é mais. Copio agora o primeiro, sem mexer nada, e faço a derivada do segundo aqui, ó. Agora é só fazer as multiplicações e somar os termos semelhantes. Regrinha do quociente, que é o que aconteceu aqui, ó. Aqui parecia que era produto, mas por causa desse menos 1 aqui era um peguinha. Esse menos 1 tem que passar para baixo. Então ele ficou aqui, virou quociente. Eu tenho que ter uma fração onde tanto no numerador como no denominador tem que ter a minha variável em questão, que é o x. Dito isso, pessoal, como que eu vou aplicar agora a regra? A parte de cima é o primeiro termo e a parte de baixo é o segundo termo. Então eu faço derivada da parte de cima, que deu 2, vezes a parte de baixo sem mexer em nada. Depois menos da regra, Copio a parte de cima, 2x, e faço a derivada da parte de baixo. Multiplicando, ó, deu 2. Tudo isso dividido pela parte de baixo ao quadrado. Parte de baixo ao quadrado. E aí, é fazer as multiplicações e somar os termos semelhantes aqui. Ok, meninos? Fechou, professor. Bom, pessoal, espero que tenha ajudado. Eu vou disponibilizar essa aula para vocês. Deixa eu só interromper o compartilhamento aqui. Beleza. Eu vou disponibilizar essa aulinha para vocês, tá? Se vocês quiserem assistir Professor, novamente. então quer dizer que a resposta é sempre uma equação, né? Uma fração. É uma equação, uma fração, né? Ela nunca é um valor isolado, né? Tipo, x igual a 9, né? X igual a 7. Não, né? Só se ele pedisse para substituir, porque lá está f de x. Tá, por isso que eu ficava com dúvida. Eu fazia isso, eu chegava numa equação e não conseguia fechar ela. Não Tá. vamos supor que ele peça para você calcular f' de 5. Substituindo, né? X igual a 5. Aí primeiro você faz a derivada, igual nós fizemos tudinho lá, e no final, aonde tiver x, você coloca 5. Uhum. Mas lá no finalzinho, lá no final. Tá. Depois que fizer toda a derivada, aí quando acabar de fazer a derivada, você vai lá onde tiver x, você põe em cima. Aí ele tem que falar, calcule f' de 5. Porque aí o 5 está no lugar do x. Sim. Então, você calcula a derivada do f de x, igual nós fizemos, a derivada do f de x. Depois, no final, na hora de dar a resposta, aonde for x, você coloca 5, aí vai dar um valor, aí vai dar um número e não uma equação. Sim, no final, né? Substitui, né? Isso, exatamente. Sim. Professor, e tem aquele negócio também do limite, por exemplo, quando você, por exemplo, x igual a 2, 1,9 você se aproxima da função do gráfico, 2,1 também você se aproxima, só que aí a diferença é que 1 é para a esquerda, se for menor, e se for maior para a direita, aproxima do gráfico, né? Isso, função. exatamente. Você ia lá referente a limite. É isso mesmo. Tem isso mesmo também. Tá. Valeu. Certo, pessoal? Vocês querem tirar mais alguma dúvida em relação a essa lista? Se tiver mais alguma dúvida, como vocês ainda têm até o dia 24 para entregar, pessoal, se tiver mais alguma dúvida, posta lá no fórum a dúvida e me manda uma mensagem no WhatsApp. Professor, eu postei lá no fórum a dúvida. Aí eu vou lá e respondo vocês lá. Combinado? Combinado, pessoal? Se quiser responder? Tranquilo, professor. Valeu, professor. Não, beleza, valeu. Então, meninos. Então, se vocês quiserem agora se retirando, então, assistam agora os vídeos, aula 16, 17, tentem fazer a nova regrinha, tá? E a gente se vê aqui na próxima quinta-feira, tirando dúvida desse novo conteúdo, tá bom? Professor, a gente tem até o cálculo 2 só, né? Não, vocês têm só o cálculo 1, tem cálculo 2 não. Mas assim, na matemática, cálculo vai até o 3, né? 4, né? 4, até o 4, nos cursos de matemática, engenharia, vai até o 4. Nossa, tá ok, então. Tá. Falou, então, meninos. Um abraço, então, para vocês. Falou. Abraço, professor.